Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nós já estudamos sobre os meios de transporte, a invenção dos meios de transporte, né? E vimos também a evolução desses meios de transporte. Nesta aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre os meios de transporte durante o Brasil, período colonial. Vamos a evolução desses meios de transporte e vamos estudar também os tropeiros. Quem foram os tropeiros? Qual a importância deles para o Brasil? Nestas imagens aqui, eu trouxe a representação de alguns meios de transporte de pessoas. As pessoas durante o Brasil colonial, elas eram transportadas dessa maneira. A gente observa que quem tinha esses meios de transporte eram aquelas pessoas que tinham melhores condições econômicas, né? Eram as pessoas ricas, eram os grandes fazendeiros, né? Que possuíam esses meios de transporte mais luxuosos. Com o passar do tempo, esses meios de transporte eles vão sofrendo adaptações, eles vão sofrendo mudanças. E as mercadorias, como elas eram transportadas neste período? Como era transportado alimentos, né, para os povoados, para as regiões onde não se produzia alimentos, de que maneira isso era feito? Aí entram os tropeiros. Os tropeiros eram pessoas, eram homens, né, que se organizavam em comitivas, e faziam viagens que demoravam muito tempo para fazer o transporte dessas mercadorias, para fazer o transporte dessas pessoas. Quando os portugueses eles chegaram aqui no território que hoje pertence ao Brasil, por que eu falo que hoje pertence ao Brasil? Porque naquela época, né, esse território não se chamava Brasil. Naquela época era uma colônia de Portugal. Era Portugal que administrava, era Portugal que governava este território, que hoje é o Brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui, gente, eles precisavam vencer as grandes distâncias, né? Nesta época não tinha meio de transporte como os que nós temos hoje. Então, o território brasileiro ele é muito grande. Como que as pessoas naquela época iam se deslocar, iam viajar para conhecer todo o território brasileiro? Então, os portugueses eles usavam a navegação, né, os barcos, por meio dos rios, então era a navegação fluvial, e também utilizavam bois e cavalos. Bois e cavalos para o transporte de pessoas e para o transporte de produtos, de mercadorias, de alimentos, né? Para vencer essas distâncias e facilitar dessa forma o transporte, tornar essa viagem mais tranquila, podemos dizer assim. Também, gente, nesta época, o Brasil tinha muitas matas, né? Como que eles iam adentrar essas matas? Então era realizado as picadas, né? As picadas, pessoal, eram pequenos caminhos que eram abertos em meio a essas matas, para que essas pessoas, para que os portugueses pudessem adentrar para o território. Os portugueses também, eles contaram com a ajuda indígena. Por quê? Os indígenas que já estavam aqui, eles conheciam o território, eles sabiam se locomover no meio das matas. Então, eles foram muito importantes para guiar os portugueses. Quando uma região ela se tornava muito povoada, formava-se um povoado, tinha a necessidade de transportar alimentos para este povoado. Quem que fazia o transporte desses alimentos? Eram os tropeiros. À medida que os povoados eles iam se formando e eles iam crescendo, as estradas foram sendo abertas, né? Foram sendo abertos caminhos para o transporte de pessoas, para o transporte de mercadorias. No final do século XVII, gente, quando houve a descoberta de ouro aqui na região das Minas, que hoje pertence ao estado de Minas Gerais, onde nós moramos, né? A coroa portuguesa ela decidiu oficializar os caminhos para o trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais até o porto do Rio de Janeiro. Esses caminhos ficaram conhecidos como Estrada Real. Por quê? Porque foram trilhas criadas, né,
construídas a partir de ordens da coroa portuguesa, a partir de ordens da realeza. Por isso que chamou-se Estrada Real. E por essa estrada real, tinha o transporte de ouros, né, de diamantes e também de mercadorias. Por essas estradas reais, quem fazia o transporte dessas pedras preciosas eram pessoas responsáveis, né? Eram aquelas pessoas de confiança da corte portuguesa. Essa estrada real, ela sai desde Ouro Preto, né, até o Rio de Janeiro, passando por diversos locais. Do século XVII até o século XIX, gente, quase todos os produtos que os brasileiros consumiam eram transportados pelos tropeiros. Vamos só voltar um pouquinho aqui nesse período da mineração, que foi do final do século XVII, durante todo o século XVIII. Na região das Minas, não se produzia alimentos, não se desenvolvia agricultura, não se criava animais. A única atividade, a principal atividade que era realizada era a extração de ouro, a extração de diamantes. Tinham os comércios, né, para fornecer produtos para as pessoas que trabalhavam nas minas. Quem abastecia esses comércios eram os tropeiros. Então, os tropeiros, eles eram os responsáveis por fazer o abastecimento do comércio nas várias vilas e cidades por onde passavam. Geralmente, gente, esses produtos transportados pelos tropeiros saíam da região Nordeste e saíam da região Sul do Brasil, em direção à região das Minas. Os tropeiros, eles também foram extremamente importantes, porque as viagens deles demoravam muito. As comitivas, gente, que eram organizadas por essas tropas, enfrentavam várias adversidades. As estradas que eram abertas eram estradas precárias naquela época, né? Eles tinham que enfrentar fome, enfrentar frio, enfrentar chuva, né? Enfrentar assaltos pela estrada. Então, era uma viagem muito perigosa. E os tropeiros, eles faziam paradas para descansar, eles faziam paradas também para abastecer. Nesses locais onde eles paravam para descansar, geralmente formava-se um povoado, porque eles paravam para descansar e paravam para abastecer. E a população deste local ia crescendo, formando um povoado, mais tarde vila e depois cidades. Os tropeiros também, eles tinham importância cultural. Eles levavam informações, levavam as notícias entre as aldeias, entre as vilas e as comunidades mais distantes, né, que não tinha acesso a essas informações. Posteriormente, gente, os meios de transporte, eles foram evoluindo, não só no Brasil, mas em outros locais do mundo. Houve a invenção da locomotiva a vapor na Inglaterra e essa invenção ela se espalhou pelo mundo. Aqui no Brasil vai ter início a construção de ferrovias para que essas locomotivas transitem, né? O maior desenvolvimento dessas ferrovias vai acontecer a partir de 1870. A primeira ferrovia construída no Brasil, ela ficou conhecida como Estrada de Ferro de Mauá. A inauguração oficial aconteceu no dia 30 de abril de 1854. Essas locomotivas, essas máquinas a vapor, elas foram importantes porque elas puderam transportar um número maior de pessoas. E também elas foram sendo adequadas ao transporte de mercadorias. Em 30 de janeiro de 1859, começava a circular experimentalmente o primeiro bonde do Brasil, o que está sendo representado nessa imagem aqui. O bonde, ele transporta uma quantidade maior de pessoas também.
Observem que, e nesse caso, gente, esse primeiro bonde usava a tração animal, usava a força de um animal para movimentá-lo. Essa iniciativa foi de Thomas Cochrane, que criou a Companhia de Carros de Ferro da cidade a Boa Vista. A inauguração dos serviços regulares se deu em 26 de março de 1859, com a presença do imperador Dom Pedro II e sua esposa. A força animal desses bondes, pessoal, ela foi substituída em 1862 pelo vapor. A empresa, ela faliu, né? Ela não conseguiu manter os seus negócios e acabou falindo. Nós vamos ver que esses meios de transporte, eles foram evoluindo, eles foram acompanhando a tecnologia também, né? Foram acompanhando a modernização. O primeiro bonde elétrico do Brasil e de toda a América do Sul teve sua apresentação e entrada em serviço em 8 de outubro de 1892 no Rio de Janeiro, o que está sendo representado aqui nessa imagem. No ano de 1908 foi introduzido o primeiro serviço regular de ônibus a gasolina do Brasil. Então, os primeiros ônibus, né, a gasolina, começaram a circular a partir de 1908. Qual que é a mudança, gente, das locomotivas para os ônibus? Quando a gente fala sobre os meios de transporte, na cidade, nós temos que lembrar que vai haver uma mudança na cidade, né? As estradas vão começar a ser pavimentadas, as cidades elas vão crescer, as ruas e avenidas vão começar a ser construídas mais largas, né? Ruas mais largas, avenidas mais largas, e a mudança da locomotiva para o ônibus a gasolina é a fonte energética que está sendo utilizada neste meio de transporte. Na locomotiva é utilizado o carvão, no ônibus é utilizada a gasolina. Tanto um quanto o outro tem grandes impactos para o meio ambiente. A gasolina, gente, que é derivada do petróleo, né? O petróleo é uma fonte energética de origem fóssil e emite muitos poluentes para a atmosfera. Então, acaba poluindo o meio ambiente. Em Belo Horizonte, o serviço de bondes se iniciou a partir de 1949, usando veículos a tração elétrica. Este modelo de meio de transporte chegou ao fim em 1965. Como nós já vimos em outras aulas, os automóveis, eles foram se desenvolvendo, foram se expandindo pelo mundo e vão surgir aqui no Brasil já no século XX, os carros particulares, né, os veículos particulares, e eles vão causar uma revolução no meio de transporte. À medida que foi inventada a primeira máquina a vapor, a primeira locomotiva, outros modelos de locomotivas foram sendo inventados, surgiu o metrô, surgiu o trem, surgiram os veículos, né, os carros particulares, os ônibus, os bondinhos. Esses meios de transporte, eles vão revolucionar o transporte. Por quê? Se antes demorava mais de semanas para sair do Rio de Janeiro e chegar a Minas Gerais, hoje em questão de horas, né? Chega-se de um lugar a outro. Então, os meios de transporte, eles vão facilitar, vão encurtar as distâncias, vão fazer com que as pessoas se locomovam mais rápido também. Os meios de transporte vão ser importantes para o transporte de mercadorias, né? Uma capacidade maior de mercadorias, não apenas só dentro do país, mas de um país a outro. Da mesma forma, é o transporte de pessoas de um país a outro, que também foi facilitado com o desenvolvimento desses meios de transporte, a navegação, os meios de transporte aéreos, né? Os meios de transporte marítimos, os meios de transporte terrestres.
E cada vez mais, pessoal, com o passar do tempo, esses meios de transporte, eles vão sofrendo adaptações, eles vão sofrendo melhoria, eles vão sendo aprimorados para atender às necessidades da sociedade. Finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de História, páginas 253, 239 a 241. Na página 240 é para fazer o número 7. O número 7 é uma pesquisa bem pequenininha que vocês precisam fazer. Envia foto dessa pesquisa, tá, gente? O número 7 tem que enviar foto para a escola, tá bem? Terceiro ano, todos fazer o número 7 e enviar foto para a escola, tá bom? Eu vou expor o trabalho de vocês na aula de correção, tá bem? Tenho algumas atividades complementares também. Copiem as perguntas no caderno, tá? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.